E a gente está de volta aqui conversando com a Michelle Kleiser, aqui no Cherry Bistrô. Por que Cherry Bistrô? Todo mundo me pergunta isso. Bom, Cherry foi um cãozinho, né, que viveu com a gente quase 15 anos. Foi um presente do meu pai. Pra mim. Pra Karen. Ele não me quis. Mas ele se apaixonou por mim. É. Depois ele teve um filho, chamava Heathcliff. E o Heathcliff se apaixonou pela Karen. Sim. Tu tens paixão por cachorro, assim? Eu acho que é a minha maior paixão. É? Eu não sei se eu atraio os cachorros ou os cachorros me atraem. Uhum. Mas aonde quer que eu vá, eles estão por perto de mim. Tu é daquelas cachorrentas, assim. Ela vai, os cachorrinhos adotam ela, e ela adota os cachorros, vai dando comidinha e vai tratando. Aliás, aqui no bistrô já tem uns amiguinhos. Sabe o que eu acho interessante, Michelle? É que daí tu tem esses teus amiguinhos caninos, aqui, por exemplo, onde tu vai, né? E eles respeitam a tua... Parece que tem um código, né? Eles vêm quando não tem ninguém, quando tá pra fechar. Eu acho muito interessante isso. O que os cachorros te trazem? O que eles te acrescentam? Eles sempre ficam me lembrando da minha infância. A inocência deles, eles não conseguem perceber a maldade, né? Uhum. E quando a gente é criança, a gente também não consegue perceber maldade ao redor. Então, quando eu tô no meu dia a dia, assim, que tem todos os nossos problemas do dia a dia, né? Da tua luta, né? Teu trabalho, a parte financeira, vai no banco, paga a conta, faz isso, faz aquilo, tu fica meio... É uma pessoa muito fria. Mas quando tu começa a te lembrar da tua infância, né? Que tu vê as coisas assim, de uma forma mais inocente, né? Aquilo ali dá uma... tu consegue levar a vida assim mais tranquila, mais no dia a dia. Eu acho que os animais, eles trazem isso pra gente, né? Tu estende a mão pra eles e eles vêm e eles não sabem se vai alimentar ou se vai bater. E eu acho lindo isso. A gente poder saber, né, que pode, né, que tá ali tão perto da gente. Uhum. O que tem de característica nos humanos que tu admira? Como assim? Nos seres humanos, tu tá falando agora de cachorro, mas e nos seres humanos, tem uma qualidade, uma característica que tu admira nas pessoas? Uma característica, eu acho que é a resignação. É uma qualidade nas pessoas que eu admiro, que poucas pessoas têm, né, resignação, porque é complicado, não é que a pessoa recua e não age, mas ela recua quando ela é tão sábia que ela sabe quando tem que ser resignada. Além dela ser resignada, ela sabe quando. Eu acho muito complexo isso. Eu acho que a qualidade mais difícil que tem é a qualidade que mais admiro. Tu és resignada? Não, eu acho que eu me esforço. Eu acho que talvez assim um percentual, mas não como eu ainda gostaria. Quais são, assim, me diz 2 ou 3 qualidades que tu admira em ti? Esquece a modéstia agora. Em mim? Eu acho que eu sou persistente. Quando eu decido alguma coisa, ninguém consegue me tirar o foco. Eu acho que é uma característica da persistência, do sonho de lutar. Isso é uma característica que eu gosto em mim. Assim. Até porque assim, quando a gente luta por alguma coisa, que a gente vai lá e erra, a gente erra e consegue analisar o porquê que errou. Porque tu tá sozinha, foi tu que foi lá. Agora, quando tu erra, porque alguém ficou também te influenciando, não, vai por esse caminho, faz aquilo, não, tu acaba culpando as pessoas ao redor. Então, tu custa sair daquela situação. Então, eu acho que a gente, quando tem um sonho, é persistente, tem que ir sozinho, se errar, errou, corrige, volta, mas vai de novo. Que defeito, o que defeito, se tu pudesse eliminar da tua personalidade, tu eliminaria? Defeito? Ai, muitos defeitos. Muitos defeitos. Nossa. Eu trabalho muito para viver o agora. Esse é um defeito que eu sinto que eu tenho. Às vezes eu estou muito preocupada com o amanhã. É um defeito que eu queria eliminar. Eu queria viver o 100% do agora. Eu li um livro em 2007, que é O Poder do Agora. Esse livro, ele mudou muito a minha vida, muito mesmo. Porque não foi só uma coisa que eu li e eu achei interessante, eu consegui aplicar. Esse livro, o autor... Você não tá aqui. O autor consegue explicar como que a gente faz... Esse livro aqui, ó. Ele consegue explicar
como que a gente consegue praticar o poder do agora. Então, em 2007 eu morava em São Paulo e eu estava vivendo momentos de muita ansiedade lá. E eu passei numa daquelas livrarias e estava assim, best-seller, não sei, me chamou a atenção. E eu li. E no momento eu estou lendo ele de novo. Né? É um livro que a gente tem que ter sempre, tá sempre pesquisando. Recorre a ele. Exatamente. Que outros livros, assim, tu lembra que foram interessantes? Ai, são tantos livros que eu já li, assim, que eu achei interessante. Tem um filme, assim, que te impressionou muito. Ai, eu sei que é difícil dizer um... É muito antigo, mas é um filme muito antigo, mas ele me impressionou, eu nunca esqueci, chama Inimigo Meu. Esse filme, só assistindo para a pessoa entender, porque a lição é muito grande. Ele é bem singelo, mas tem uma moral... São duas pessoas de planetas diferentes que têm que conviver junto. Isso é o que acontece no dia a dia nosso do ser humano, né? A gente tem que conviver com pessoas diferentes. O que mais te irrita no outro? Assim, o que as pessoas fazem que tu acha, assim, insuportável? Eu acho insuportável a pessoa que fala demais. Como assim fala demais? Eu queria saber que tu me explicasse. Por que a pessoa fala... Como assim fala demais? Eu acho importante esse equilíbrio no ser humano, né? A gente ouve um pouco, a gente fala um pouco, existe a troca, né? Mas a pessoa que ela só fala dela o tempo inteiro, ela é cansativa. Essa pessoa me cansa. Aliás, como é que tu tá sentindo dando uma entrevista falando de ti mesmo? É uma sensação que eu nunca tive antes. Primeiro por ser entrevistada pela própria irmã. É uma loucura mesmo. É uma loucura, porque sei lá, o mundo dá tantas voltas, né? Eu já vivi uma situação assim, também interessante e uma sensação boa, né? Como eu tô sentindo agora aqui contigo, que quando eu tive a oportunidade de fazer uma assessoria para a Câmara de Vereadores em Praia Grande, eu prestava uma assessoria e, por acaso, né, um vereador solicitou fazer uma homenagem para Ari e Beatriz, que eram meus pais. Mas quem tinha que levantar todo o histórico, fazer um vídeo, contar a história e apresentar, era a assessora da Câmara, que era eu. Então eu tive assim, eu recebi isso como um presente. Eu estando ali naquele momento, naquela hora, fui solicitada para levantar toda a história de Ari e Beatriz, fazer um filme, passar no auditório, né? E homenagear eles, a cidade toda, né? Fazer essa homenagem. E eu mesma poder escrever a história deles. Então foi a mesma coisa, assim. E tu conseguiu fazer isso, assim? Tu conseguia ter frieza de ser a pessoa trabalhando? Ou tu ia, chorava, parava, respirava, fazia? Foi bem difícil. No começo foi difícil, porque primeiro vem a emoção, porque é pai e mãe. Então, mas depois eu tinha um prazo muito curto para ser feito, né? O vereador passou esse projeto na Câmara e foi um prazo muito curto que o vereador deu. Então, para fazer a pesquisa e tudo, e para eu não colocar uma coisa tão pessoal, assim, eu tive que realmente respirar fundo, assim, e tentar ver como se eles fossem... A história deles era contada porque ele tinha sido 2 vezes prefeito e ela a primeira mulher vereadora de Praia Grande. Então, eu tinha que ver como uma cidadã, né? Eles, e não como uma filha. Mas chorei muito também. Tu és de uma família de políticos, né? O avô foi prefeito em Praia Grande, o tio também foi prefeito, enfim. E sempre teve muito no meio político. A tua irmã, aquela maravilhosa, linda, foi candidata a prefeita, enfim. Qual é a importância da política na tua vida? Eu acho que na minha vida e de todos é muito importante. E uma coisa que eu gosto muito, assim, que Dalai Lama sempre fala, né? Que eu acho muito lindo, assim, os ensinamentos dele. Ele sempre fala que a política ela tem que estar acompanhada com a filosofia da religião. Não assim uma religião que tem que ser... Né, inclusive, ele nem coloca que teria que ser um budista para entender da política, como é que vai aplicar para o ser humano. Mas ele coloca que a pessoa tem que estar com o coração pronto para servir. Né? Então, eu acho tão lindo isso, porque ele resume, né, a entrevista que eu vi dele, ele resume o que as pessoas da minha família conseguiram passar isso para a política. Não foi assim político profissional que foi lá e fez a política, né? Foram pessoas que trabalharam com o coração, vendo o cidadão, né? O que as necessidades, a importância de fazer trabalhos coletivos, de olhar o coletivo, né? Então, eu acho que todas as pessoas da minha família, não tenho certeza, porque eu convivi com elas, eu sou testemunha disso. Eles conseguiram fazer esse trabalho assim, né? Não um político
que se elegeu e passou, ninguém nem lembra. Ao contrário, né? Eles foram tão marcantes. Ainda hoje as pessoas se referem aos teus pais, a ti, elas recordam, elas falam, tocam no nome dele ou reconhecem? Com certeza. Eu acho que não existe assim, uma semana da minha vida que não é lembrado Ari e Beatriz como um trabalho político que eles fizeram. Justamente por isso, né? Porque foram pessoas que fizeram um trabalho pela comunidade, olhando realmente assim, conseguindo ver as coisas como elas realmente são, né? Sem nenhum preconceito com ninguém, né? Com nenhuma profissão, com nenhuma pessoa que viesse até a prefeitura pedir um recurso, né? Mas que visse todos como cidadão. E como prefeito, olhava assim como se fosse ele que estava servindo a sociedade, né? E não assim, ele um posto político, que com um status, que é uma pessoa intocável. Né? Eu acho que ninguém da minha família teve isso, então foram políticos que trabalharam pela comunidade e são sempre lembrados por isso. Eles tinham essa característica na família? Na convivência diária, por exemplo? Com certeza, isso era o que mais a gente viveu, né? A questão da família, da união, do amor que a gente presenciou, que a gente viveu no dia a dia, né? Isso aí era o que eles, na verdade, o que eles conseguiram fazer, foi expandir o que a gente vivia em família para uma comunidade inteira, né? Então, como eles já viviam isso, eu acho que eles não tiveram dificuldade de passar para frente, né? Você estava falando aí, tá o violão, e o papai, desde que a gente era pequena, para quem não percebeu, a Michelle e eu, nós somos irmãs, né? O papai, desde que nós éramos pequenas, ele tinha um sonho, assim, que alguma de nós fosse cantasse, tocasse instrumento. Eu, assim, nunca isso. E a Michelle é mais o dom. Vamos cantar uma musiquinha? Sim, mas antes de cantar a música eu quero falar uma coisa, voltando à questão política. A Karen, ela foi candidata a prefeito em Praia Grande e eu achei muito interessante porque a Karen, ela conseguiu captar exatamente o que o Ari e a Beatriz queriam passar para as pessoas, e ela fez uma campanha muito linda. E a Karen criou um personagem que se chama Carinha, né, que foi, nossa, e ficou gravado no coração de muitas pessoas, né? E eu participei disso assim ativamente, então é uma coisa assim, uma recordação maravilhosa que eu tenho. Então sabe que ontem entrou no Face uma menina de Praia Grande, uma moça que eu não reconhecia. Ela disse assim, ai, que saudade. Eu disse, mas quem será essa moça? Ela disse assim, eu jamais vou esquecer da Carinha. E foi uma menina que teve essa história, enfim, que é bem emocionante. Agora tu não vai conseguir cantar. Consegue cantar, eu faço outra pergunta. Já que nós estamos emocionados, então eu vou tocar no assunto. Pronto. Como é o dia a dia, assim, porque eu sei do que era convivência com teus pais, que são meus pais também. Eu sei da riqueza, da base, da força, do calor, né? De as pessoas mais extraordinárias do mundo ser as pessoas que te criaram, né? Que é teu pai, que é tua mãe. E aí tu perde, e não é assim que um ficou doente, não. Vocês almoçam juntos num final de semana, num domingo, num sábado, e num domingo não existe mais, um acidente e acabou. Como é que foi passar por esse luto duplo? Bom, primeiro que a gente morava junto, né? Nós morávamos em Florianópolis junto, na mesma casa. Então, tudo, né? Eles vêm passar um final de semana em Torres e não voltam mais. Mas eu acho que os ensinamentos deles também eram muito fortes. Eu acho que, na verdade, uma coisa leva a outra. Eles eram tão maravilhosos, mas, por outro lado, eles também deixaram uma base muito forte para a gente poder superar, né? Então, assim, uma coisa acaba compensando outra, né? A responsabilidade que a gente sentiu depois, né, da morte deles em tentar dar continuidade. Claro, não ser igual a eles, porque para ser igual a eles a gente vai ter que viver muito, né? Diz assim que os filhos sempre superam os pais. Eu acho que no nosso caso vai ser difícil. A gente luta, a gente se esforça. Onde é que tu buscava eles? Onde é que tu encontrou eles? Onde é que tu buscou diminuir a tua saudade, por exemplo?
Olha, primeiro que quando eu lembrava que os dois morreram juntos, eu sentia um certo alívio, para falar bem a verdade. Porque os dois sempre foram muito apaixonados um pelo outro. E eu não poderia imaginar um indo primeiro, né? E como que seria a dor do outro. A dor do outro seria tão grande que nós não suportaríamos a dor do outro ter ficado. Então era a primeira coisa que eu pensava, então pelo menos os dois foram juntos. Depois daquela sensação ali, era a sensação da referência. Aconteceu uma coisa boa na nossa vida, na minha vida. Vou ligar para a mamãe. Não tem. Vou ligar. Não tem. Daí, foi isso que eu senti, assim. Daí aconteceu uma coisa bem triste, uma coisa difícil para resolver, né? A gente sempre tem aquele ponto de referência. Não tinha. Então, isso aí foi uma coisa que foi difícil de passar. Mas daí também a gente vai aprendendo e vai se fortalecendo, né? A vida, a gente tem que continuar, né? E continuamos, né? Estamos aqui, eu e você. É verdade. Eu te entrevistando. Vamos, canta uma musiquinha pra mim, só um pedacinho assim. Ai, ai, ai. Eu sei que tu não tava preparada, que é uma surpresa. Mas você tem que me ajudar, né? O que eu vou cantar? Love of my life, don't leave me. It's only my love, you now deserve me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. You will remember this is born over. Continua. Everything out by the way. When I grow older, I'll be there at your side to remind you how I still love you. I still love you. Engraçada, a letra tem muito a ver com o papai e a mamãe, assim, né? Tem muito a ver com essa história. Se tu fosse obrigado a ouvir uma única voz o resto da tua vida, assim, todo mundo tivesse aquela voz, que voz seria? Sarah Brightman. Todo mundo, assim! Sarah Brightman. Seria a voz que tu queria ter? Mas não é só pela voz que eu admiro ela. A Sarah Brightman é uma pessoa muito envolvida nas causas, sabe, sociais. É uma pessoa que se envolve, que vê, e onde ela está, ela enxerga as coisas como elas realmente são. Uma pessoa humana. Então, assim, a Sarah Brightman para mim é uma referência de música, né, de voz. E que mais tu gosta de música? Eu gosto a minha tendência é o rock, sempre foi, né? Na verdade, eu gosto do rock, o rock romântico, né? Sempre. Ultimamente, o que tu tem ouvido? Ultimamente, que eu tenho ouvido? Eu sou apaixonada por Legião Urbana, né? Renato Russo. Eu acho que música, né? Brasil, assim, é Renato Russo. Assim. Eu escuto muito todos os dias, eu acho. Eu vou dizer uma palavra e tu me diz o que vem à mente, tá? Tá bom. Brasil. Felicidade. Praia Grande. Saudade. Política. Missão. Azul. Azul. Mar. Ari Pedro Borges. Ensinamentos. Beatriz Kleiser Borges. Ensinamentos. Bárbara. Maravilhosa. Nossa irmã. Maravilhosa, linda. A melhor apresentadora de TV. Karen Suyan. Mar. Saúde. Céu. Céu é liberdade, voar é... Suor. Recompensa. Lágrima. Faz parte. Dor. Faz parte. Pavor. Eu também acho que faz parte às vezes. Amor. Amor é uma conquista. Não é sempre que a gente... Amor é uma conquista. Acidente. É um acidente. Beleza.
Eu acho que é uma conquista. E por falar em beleza, eu tenho que falar dos cosméticos e salão de beleza visual, que é da Lu, a Luciane do Arroio do Silva, 35246052. Quer ficar mais linda ainda? E além de tudo, além daquele atendimento especial da Lu, o lugar é maravilhoso. Um beijão pra Lu, pra todo mundo que trabalha lá no salão visual, salão feminino e masculino, no Arroio do Silva. Inteligência. Também. Conquista. Sabedoria. Muita luta. Arte. Dom de Deus. Alimentação. Alimentação. É um caminho. Itália. Itália é uma paixão, com certeza. Tu tem vontade de voltar, assim, sempre pra Itália? Eu tenho fascinação por Florença, né? Florença foi, assim, foi uma emoção muito grande quando eu conheci Florença. Que país tu não conheceu ainda, tu gostaria de ir? Tem vários países que eu gostaria de conhecer, várias cidades, tipo Istambul é um lugar que eu gostaria de conhecer, né? Istambul tem aquela mistura, né? Maravilhosa. Eu também tenho uns sonhos assim meio de criança, assim, tipo passar Natal em Nova York, assim, sabe? Aquela coisa, bem aquela semana do Natal com a neve, aquela coisa que a gente tem de criança, assim. Eu iria nos Estados Unidos pela questão de Nova York, assim. Não sou muito fã dos Estados Unidos, na verdade. Mas aquele glamour do Natal, eu acho que o americano consegue passar. Um sonho já realizado. Nossa, são muitos sonhos realizados que eu tenho. Tem muitos, eu nem sei, tem tantos. Não realizado ainda. Eu gostaria de ter um piano de cauda branco. Que nojenta. Prato predileto. Essa eu te peguei. Tudo que vem do trigo. Tudo que vem do trigo é maravilhoso. O que é ser uma pisciana? No começo é muito complicado. Porque o pisciano tem muito assim, ele é muito ingênuo, né? Ele tem uma tendência assim muito ingênua e ele é muito introspectivo, né? Mas o tempo vai ensinando a gente a sair da casca assim e vai se libertando, vai aprendendo e... Religião. Religião, eu me sinto cristã. Mais chuva ou mais sol? Chuva é tão bom. Mais calor ou mais frio? Acho que mais frio. Mais preto ou mais branco? Mais branco, com certeza. Um agradecimento. Um agradecimento à minha família, né? Por ter nascido nessa família. Não existe palavras assim, né? Quando tu nasce numa família como eu nasci, com o amor que eu recebi, com as irmãs que eu tenho, né? É um agradecimento eterno do dia a dia, né? E agradecer aqui essa oportunidade inusitada. Um perdão, para dar ou para receber? Isso eu trabalho muito, né? Isso a gente sempre trabalha bastante. Michele Kleiser, muito obrigada pela agradeço. Entrevista. Eu fiquei muito feliz eu fico nervosa. Eu nunca fiquei nervosa na minha vida, primeira vez. Por entrevistar a minha irmã, que ela é na realidade uma mulher maravilhosa, linda, foi minha primeira musa. E vai ser para sempre uma grande musa, né? E que não só é minha irmã, hoje a Michele é minha mãe, é minha amiga, minha filha. E é meu tudo. E tu és linda do que a gente consegue ver e linda do que a gente não consegue ver. Eu desejo muita coisa iluminada, muita saúde, muita paz no teu espírito e na tua vida. E que as pessoas tenham a oportunidade de vir aqui te conhecer através do que tu serve no bistrô, no Cherry Bistrô, que realmente é um alimento para a alma. Muito obrigada. Obrigada a você. E eu quero dizer mais uma coisa. Eu conheci muitas mulheres na minha vida, mas pessoalmente não conheci nenhuma que é mais inteligente que a Karen Sunyan. E por acaso eu tenho o privilégio de ter ela como irmã. É verdade. Eu te amo. Obrigada. Obrigada.
E a gente volta semana que vem com mais uma grande personalidade.